eu sou Érica Siqueira, advogada, consultora e me especializei em gestão de escritório de advocacia. Esse tema de gestão de escritório de advocacia é um tema muito interessante porque nós não tivemos esse tema na nossa escola, na nossa faculdade de Direito. Nenhuma faculdade no Brasil trata desse assunto. E hoje a gente percebe o quanto a gente precisa desse tema. Então, eu quero contar um pouco da minha história para que os meus exemplos possam servir. Quem sabe você aproveita nas dificuldades que você enfrenta hoje na sua advocacia. Vamos lá. Quando eu comecei, eu era apenas uma advogada numa grande banca jurídica em Brasília, no Distrito Federal, e nós lidávamos com muitos processos. Naquela época, nós não tínhamos ainda o peticionamento eletrônico, nós não tínhamos softwares tão sofisticados como a gente possui hoje. A gente ainda controlava os prazos na agenda, no papel, e eu tinha muitos estagiários que eu coordenava dentro daquela área. Naquela época a gente nem ouvia falar o que era controladoria jurídica. A gente só tinha uma equipe enorme e muitos prazos. Eu tinha uma média de 60 prazos por dia de publicações para controle. E eu comecei a minha carreira assim, eu iniciei a minha gestão dessa forma, controlando, gerindo equipe de estagiários e fazendo controle da maneira como eu conseguia. E o que aconteceu? No decorrer das experiências diárias, da quantidade do volume de publicações, dos prazos, das audiências, e isso eu também precisava advogar. Então, além de ser gestora, eu advogava e controlava todos os meus processos e ainda atuava na área de sustentação oral e eu coordenava toda a sustentação oral na época trabalhista, no escritório trabalhista, no TST. Então eu tinha uma demanda muito grande. Então a gestão, ela era... Na verdade, a gestão eu aprendi porque eu fui obrigada a ter que aprender sobre a gestão, porque é como se eu não fosse sobreviver. Se eu não aprendesse sobre gestão, eu ia perder o controle dos meus prazos, o controle dos meus processos, e aí eu ia acabar perdendo prazo. Você sabe bem como eu que se o advogado perder um prazo, ele perde o processo. E ele perdendo o processo, ele perde o cliente. E seu pior cenário é um cenário que a gente não pode enfrentar nunca. E num daqueles momentos, daquelas angústias, né, de ter que controlar os prazos sem software, sem uma gestão adequada e tendo que fazer aquele controle efetivo, um momento específico, nós tínhamos uma área de TI dentro do escritório de advocacia e eu conversei com o sócio e tive uma ideia. Eu falei, vamos criar um software de controle jurídico dentro da advocacia para que a gente possa realmente fazer uma gestão mais eficiente. No primeiro momento, essa ideia não foi muito bem aceita, mas depois os sócios ficaram maturando a ideia e nós conseguimos, ou seja, a gente criou dentro da minha sala uma área toda eram 2 programadores, técnicos de TI, que conseguiram customizar e nós começamos a fazer todos os levantamentos do que nós precisávamos. Eu comecei a criar as rotinas que eram necessárias desde a publicação do processo até a baixa final. E foi muito interessante, foi um processo riquíssimo e que na medida que eu ia criando e solicitando o que precisava ser feito dentro de um software, a gente ia percebendo a necessidade de organizar as rotinas. Então, nós víamos naquela oportunidade todas as lacunas que a gente tinha, todas as falhas que a gente tinha. E isso foi um momento muito rico, que eu aproveitei para começar a criar a gestão dentro do escritório de advocacia. Porque eu via, poxa, essa rotina de disparar o prazo para o advogado com o revisor e na sequência o advogado devolver o prazo falando se tem custas ou não, para que área isso vai, e isso está solto, isso está sem controle, isso pode ser aprimorado. Então foi um momento muito rico nessa criação de rotinas e de controle de sistema jurídico. E no
final, depois de 1 ano e meio, 2 anos, nós estávamos com software de controle jurídico, que depois foi sendo aprimorado e que nós começamos a utilizar. E aí, depois desse período, nessa época não tinha processo eletrônico, não tinha peticionamento eletrônico, era tudo físico. Os advogados mais antigos da minha idade vão saber o que eu estou falando. A gente tinha até os carimbos, né? Então eu tinha ED/RE 5/15. O que é isso? ED 5 dias, RE 15 dias, e a gente confeccionava esse carimbo que era para marcar aquele prazo. E nós conseguimos traduzir isso para dentro do sistema. Então nós criamos todas as realidades de gestão, de automação dentro do sistema de controle de software jurídico. Então o escritório e as rotinas foram aprimoradas nesse momento. E aí, qual foi a situação que a gente se deparou? Os controles que a gente precisava instituir dentro da advocacia. E quais foram as maiores dificuldades? Porque hoje eu lido com grandes escritórios de advocacia, com automação de sistema, com implementação, com controladoria jurídica, com diversos escopos que atendem a cada advocacia específica, né? Porque cada advocacia é única, cada cultura dentro da advocacia é única. Então não existe uma receita de bolo nem um modelo para ser copiado. Mas o que a gente percebe? Que muitas vezes quando você já tem um produto de software jurídico, então hoje vocês não vão precisar criar, como eu fiz aquele tempo atrás. Hoje existem vários softwares de controle jurídico disponíveis no mercado, acessíveis, com todos os valores e custos que caiba dentro do seu bolso, da sua advocacia. E você não vai precisar criar toda essa construção como nós precisamos fazer naquela época. Só que tem uma questão que ela é muito importante, que eu tive que enfrentar e que hoje eu enfrento nas consultorias, tá? Quando uma pessoa compra um software, quer implementar um software ou me contrata para, por exemplo, para a gente criar uma controladoria jurídica. A gente entra na parte das pessoas. As pessoas, e pessoas somos nós, muitas vezes a gente não está preparado para sair da zona de conforto, para pensar de uma forma diferente, para agir de uma forma diferente. Então, eu tenho meu notebook, a minha mesa, meu controle de prazo, que vem a publicação via Infocons, Advise, push da OAB, de onde vier, e eu já tenho a minha, né, como eu me referi, a minha agenda ou o sistema do Google. Então, para que utilizar um software de controle? Para que sair da minha zona de conforto da maneira como eu faço para adquirir nova forma? Ou seja, as pessoas dentro da equipe da advocacia, e as pessoas são sócios também, eles já estão acostumados com o método. E quando você fala numa gestão eficiente, quando você fala em controles, em organização, em métodos, em OIM, que a gente também falava muito antigamente, que agora a gente já não utiliza esse termo, a gente só usa automatização de processos, de rotinas. Como é que a gente faz para ultrapassar essa barreira? E aí vai a dica: muita paciência e, ao mesmo tempo, muito foco naquele objetivo do que você precisa construir dentro da sua advocacia para você implementar. Então, eu estou te dando um dos exemplos na minha história, que é em relação à automação de sistema, à organização e aos métodos. Mas esse exemplo, por que eu escolhi esse exemplo? Porque hoje eu percebo dos escopos de 100% das minhas consultorias, 80% são contratação de software, controladoria jurídica. Então é uma demanda muito grande, e isso serve para pequenos escritórios, médios e grandes, todos eles, independente do tamanho, da área de atuação, civil, trabalhista, penal, administrativo, tributário, marítimo, agrário. Independente da área, o escritório de advocacia vai ter processos, e processos precisam ser geridos, independente do tamanho e da área de atuação. Porque um advogado não pode, como eu disse, perder um prazo. E além da perda de prazo, além da entrega final do produto, né, do serviço, que a advocacia presta um serviço jurídico para o cliente, o que ele precisa entregar? Credibilidade, marca. E se os processos precisam ser geridos, nós precisamos das pessoas, as pessoas que vão gerir. E se nós, como pessoas, estamos nessa zona de conforto, fazendo o que estamos acostumados, a gente vai ter uma certa dificuldade para
atuar com o software de controle jurídico. Então vamos lá, muitas pessoas muitas vezes me perguntam: Érica, qual o melhor software? Não existe o melhor software, existe uma metodologia, uma cultura que vai conseguir alinhar a liderança para implementar um software de controle jurídico. Claro que existem os softwares que são customizados, que são softwares que você pode desenhar mais rotinas, formas de trabalhos mais específicas e detalhadas. Por exemplo, o escritório que é boutique, que é diferente, que tem um atendimento ao cliente muito especializado, muito personalizado, vai ter rotinas muito específicas, e um software que for customizado, ele vai atender melhor a demanda dessa advocacia. E já os escritórios de massa, que tem volumes, como eu comecei na minha advocacia, com 60 publicações por dia, ele também vai precisar de um software customizado. E outros escritórios que estão começando agora, advogados recém-formados, que estão entrando no mercado com uma carteira de cliente ainda pequena, esse modelo de advocacia, ele pode começar com um software que não é customizado, um software mais simples e que tenham rotinas e funcionalidades que vão atender. Então, olha só, o software de controle jurídico, ele sempre vai ser adaptado para uma rotina específica dentro da advocacia. E aí eu volto na questão das pessoas. Por que, independente do software, se não tivermos as pessoas preparadas para operar o software de controle jurídico, o escritório não vai ter nenhum efeito. Então, quando eu estava contando essa história da minha advocacia, como eu comecei com essa parte de sistemas, teve um momento que nós tivemos que deparar com a questão de pessoas. Ok, fizemos o software, e agora? Como é que nós vamos colocar essas rotinas em andamento? Então, a dica que eu dou, já preparar no sentido de que estamos fazendo umas rotinas, estamos melhorando as práticas dentro do escritório, estamos criando a controladoria jurídica, estamos implementando um sistema, e nós vamos passar por adaptações, porque as pessoas vão começar a perceber que virão mudanças, e isso é muito importante. Então, trabalhar a comunicação nesse momento para alinhar e trabalhar a liderança, porque uma liderança firme, uma liderança efetiva nesse sentido, ela vai fazer com que a equipe se comprometa, e é importante que a equipe se comprometa, porque senão a equipe vai sempre criticar o software. Eu já tive alunos em sala de aula com excelentes softwares e que na hora do café eles falavam: professora, o que eu faço? O meu software não funciona, as pessoas não conseguem usar o meu software na sua totalidade. Você acha que eu devo mudar o software? O que eu devo fazer? E aí eu perguntava, alguns softwares eu conhecia e outros não. E geralmente quando eu conhecia aquele software, eu falava: poxa, mas eu conheço esse software, ele é bacana, ele tem muitas funcionalidades. Vamos lá. Me conta um pouquinho da sua história para eu entender onde vocês estão enfrentando dificuldades para não conseguir implementar. E a resposta sempre era nas pessoas. A resposta sempre está nas pessoas. A não ser que, claro, você pegue um software de mercado que não seja bom e que aí, é claro, você vai ter dificuldades de ordem técnica. E a outra questão que eu acho muito bacana a gente levantar, e que eu passei durante toda a minha trajetória de gestão de escritório de advocacia dentro desse escopo de software de controle jurídico, é o planejamento. Por quê? As pessoas se perdem e nós nos perdemos sem um planejamento específico. Olha só, você trabalha com a sua agenda, com o seu Google, você distribui prazo por e-mail, você tem uma equipe que você gerencia, ou você tem um software que você não está satisfeito e que você vai migrar para um outro software que você resolveu adquirir um software melhor. Independente da situação, o que acontece? Você tem uma rotina que você já utiliza e você precisa dessa rotina para acompanhar os seus prazos, e você está no momento de mudança para um software e para novas rotinas. E aí entra o planejamento. Se você não tiver um planejamento correto, você vai se perder.
Porque é como se você estivesse dirigindo um carro e ao mesmo tempo aprendendo como dirigir, só que o carro já está em movimento na rua. Ou seja, o estar em movimento significa, de forma analógica, que os prazos e as rotinas estão ali para serem executados e você está adotando uma nova rotina dentro do seu escritório. Então, se você e a sua equipe não tiver um planejamento, o que vai acontecer? Ou você vai desistir da implantação desse software, ou você vai culpar o dono do sistema, que é um grande erro, ou você vai ter problema com a sua equipe, porque todo mundo vai ficar perdido. Então, antes de começar a colocar, no caso, o carro em uso, faça esse planejamento, continue com o seu método anterior e depois você começa a usar esse novo método. E aí você vai passar por um período de teste. Então eu volto à questão da paciência, a questão do foco que eu falei no início. Você vai ter que ter paciência para testar, para verificar se tudo aquilo que você desenhou atende, se todas aquelas funcionalidades estão de acordo e se a cultura da advocacia ela está preparada, porque se ela não tiver, você vai ter que voltar na questão da liderança, ou seja, tal pessoa em tal área de atuação está tendo uma resistência. O que eu preciso fazer? Você vai ter que ter uma reunião de alinhamento com essa pessoa, com a equipe para você implementar, senão você não vai sair do lugar. Outro dia eu estava na Fenaló, agora palestrando, e encontrei com uma ex-cliente minha que fez um processo de implantação de sistema. E foi muito interessante, porque eu perguntei para ela, falei, e aí doutora, conheceu a feira, visitou os softwares? E ela falou, Érica, depois da nossa experiência, eu aprendi que não adianta, que a gente tem que fazer uma pesquisa de software, mas que a questão não está aí, está na implantação de um software. Ou seja, passar por esse passo a passo. E quando eu me referi às pessoas, é preciso fazer um alinhamento para a gente entender onde está o ponto. Porque é muito ruim quando você tem um software contratado, às vezes você contrata uma consultoria ou você tira as horas de pessoas da equipe, de sócios, que eles vão perder um tempo fazendo todo aquele desenho de como serão as rotinas e depois na hora de implementar, a equipe não consegue implementar. Então essa situação ela é muito desagradável. Então para isso é muito importante um planejamento. Então o planejamento, aí a gente fala igual no processo de coaching, né? Do ponto onde você está para o ponto onde você quer ir e aquela trajetória, do que você tem que seguir para chegar até aquele ponto desejado. E qual que é o ponto desejável? É colocar todos os usuários utilizando o sistema na sua totalidade. Claro que vão sempre surgir rotinas, vão sempre surgir inovações em relação a demandas do cliente, relatórios personalizados, tendências de mercado. Então, por exemplo, hoje a gente consegue mandar por e-mail padrões de andamentos processuais, o cliente consegue entrar no próprio site para visualizar o andamento dele. E isso também tem muito a ver com como você entrega os andamentos e o próprio trabalho para o cliente. A própria parte, falando de andamentos processuais, das rotinas, do push, de tudo isso, elas são modificadas cada dia. E com essa fase que nós estamos vivendo, da informação tão rápida, os processos estão muito rápidos, então as mudanças também estão ocorrendo muito. Então, é claro que vão ter mudanças no seu software e na sua metodologia, ela nunca vai ser estável, tá? Mas é importante que você crie uma ou mais de uma rotina para cada modelo de processo de trabalho que atenda. Então, atenda a parte da área de gestão processual ou controladoria, atenda a parte dos advogados, atenda a parte do financeiro, para que atenda todos os processos. E aí eu me refiro ao processo em si, de todas as rotinas do escritório, não o processo jurídico. Tá? Esse processo de trabalho na gestão do escritório de advocacia, ele deve ser observado como início, meio e fim. E essa é uma outra dificuldade que os advogados muitas vezes têm, porque ele executa tecnicamente o que ele precisa, aí redige a peça, ele faz a sustentação oral no tribunal, ele atende um cliente, ele negocia com o cliente, mas na hora dos procedimentos ele não tem muita paciência para finalizar. E aí,
de acordo com a minha experiência também, eu aprendi nas minhas experiências, né, nos escritórios de advocacia, eu fui testando o que era sempre melhor. E eu fui criando métodos que hoje eu utilizo nas minhas consultorias e que a gente aprimora e a gente aplica em cada escritório, ou seja, não existe modelo de bolo, não é aquele modelo que foi feito para um escritório, foi implementado e que deu certo, que vai servir para o outro escritório de advocacia. Então, é preciso que dentro desse formato de automação, de gestão e de organização, você crie dentro da sua advocacia os modelos padrões e depois, com as atualidades, com as necessidades, você vai adaptando. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que são muito criativas, inovadoras dentro dos escritórios da advocacia e muitas vezes elas não conseguem fechar um ciclo. E dentro de gestão de processo a gente precisa fechar um ciclo. Então vamos lá. A gente começa com a publicação chega no escritório, ela é recebida, então a gente precisa construir esse ciclo e fechar. O fechamento é como? É o protocolo eletrônico ou físico, ainda dos processos que são físicos, e a finalização daquela etapa do processo. Então percebe que a gente precisa de um método de início, meio e fim, e muitas vezes os advogados não têm paciência para isso. Então, como eu estava dizendo, nos modelos que eu fui implementando, que eu fui adaptando para os escritórios, porque cada escritório tem a sua realidade, então existem modelos que nós podemos adaptar e construir. Ou seja, se você tem um escritório que a sua área jurídica ela funciona muito bem, você tem pessoas e perfis de sócios, de coordenadores de áreas que gostam de gestão. Então você pode criar um modelo de gestão e customizar as telas dentro do sistema para aquela área de gestão. Se você tem um modelo de escritório de advocacia que aquela área jurídica não tem paciência, jeito com esse início, meio e fim, com o controle, você pode criar uma área, que essa área você pode denominar como controladoria jurídica, e é uma área meio que atua para cooperar e ajudar a área fim do escritório. Então, se você tem, nessa hipótese que eu citei, dificuldades de gestão com a área fim do escritório e você tem demanda, um escritório com mais de 5 pessoas, mais de 5 advogados, você já pode criar essa área de gestão processual de controladoria jurídica que vai atender e que todas as rotinas que você criou dentro do escritório, elas vão poder ser executadas pela área de controladoria jurídica. E é muito importante que nessa área de controladoria jurídica você escolha uma pessoa ou 2 ou 3, dependendo do tamanho do formato. Nós temos controladoria de 1 pessoa até 20 pessoas, escritórios grandes tem controladoria jurídica com mais de 70 advogados. E é muito importante que todos os controles nessa área eles estejam em relação direta com a área jurídica, para que gere um resultado muito efetivo para a advocacia, porque não faz sentido você criar ou você tirar uma matéria de uma área jurídica específica, colocar essa matéria dentro de uma área administrativa, que é a área de controladoria, de gestão, e se você não tiver os resultados. E aí, de novo, a gente volta para a questão das pessoas. As pessoas precisam estar treinadas, as pessoas precisam entender o que elas vão fazer, a importância do que elas fazem, elas vão precisar de alinhamento para criar qualquer área dentro da advocacia. Mas a boa notícia é que com paciência, com habilidade, com foco e com determinação, você vai conseguir, como eu crio dentro dos escritórios, dentro das consultorias, como eu crio, você vai conseguir também criar essas áreas e esses métodos de trabalho que você deseja. E aí eu vou deixar só uma dica para você refletir. Qual a fase da sua carreira dentro da sua advocacia você se encontra hoje e que merece uma atenção e merece um olhar? Software de controle jurídico, pessoas, sistema, alinhamento entre os sócios da liderança para você implementar. Então, qual a área que você precisa colocar um olhar
para que você possa gerar mais resultados do que você já vem gerando hoje. Ou seja, se você fizer, se você implementar, você vai conseguir ficar mais tranquilo, vai conseguir atender o cliente com mais facilidade, vai conseguir entregar e vai até ter mais tempo, paciência e muitas vezes calma para poder fazer a parte técnica, ou seja, exercer a sua advocacia. Advogar, pesquisar, escrever, sustentar oralmente, fazer uma reunião com o cliente, fazer acordos, audiências, ou seja, isso tudo a gestão auxilia para que você tenha essa tranquilidade, porque a gestão é como se ela estivesse no meio entre você e o cliente, a entrega final. Então, no meio deste processo está a gestão. Então, a gestão, ela vai te dar uma base, um suporte para que você consiga exercer a sua advocacia. Se você se interessa por esse assunto, eu preparei para você um curso de gestão de escritório de advocacia online completo, que nós falamos sobre a gestão com automação de sistemas e rotinas e processos. Nós falamos de RH, de contratação, de liderança, de retenção de talentos. Nós falamos sobre planejamento, alinhamento entre os sócios, objetivo, definições de metas e financeiro. E como implementar também software de controle jurídico, controladoria jurídica, todos os assuntos relacionados à gestão. Então, clique abaixo para você ter acesso às modalidades da forma que esse curso está disponível, para que você possa acessar e ter uma programação completa de todas as minhas aulas de forma online.